Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Interpretando o Verbo. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos. E com a tua ajuda, com certeza, mais pessoas serão alcançadas e impactadas para Cristo Jesus através do canal. Como eu estava dizendo, a lição de quinta-feira tem como tema Interpretando o Verbo. Quando nós olhamos para essa visão, essa discussão sobre o verbo se fazendo carne, isso não é algo dos dias de hoje. Isso, no decorrer da história da igreja, começou a ter essa discussão. Porque, pense comigo, se para nós, nos nossos dias, já é difícil entendermos essa natureza de Cristo sendo 100% Deus e 100% homem, já com toda a história, com toda a bagagem que nós temos, imagine no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, onde as discussões aconteciam normalmente em concílios, onde as pessoas davam as suas ideias, as suas visões sobre este verbo, e isso gerava discussões. E nessas discussões mostrava-se biblicamente se a pessoa estava correta ou se ela estava errada. Por isso que nós temos alguns desvios históricos que vão ocorrendo no decorrer desse tempo, porque as pessoas tentavam colocar dentro da sua visão essa divisão ou esta ideia sobre o verbo se fazendo carne. A primeira que nós temos é Sabélio. Sabélio, ele tinha uma visão chamada modalismo. E o que era esse modalismo? Era como se Deus se apresentasse em três formas diferentes. Então nós tínhamos um Deus no Antigo Testamento, nós tínhamos o Cristo quando veio à Terra, era um Deus, uma forma de Deus, e depois, quando Cristo vai aos céus, o Espírito Santo seria uma outra forma de Deus. Como se você usasse três roupas diferentes, em 3 dias diferentes, 3 estágios diferentes, mas tudo sendo a mesma coisa. Então essa era a visão que Sabélio tinha para tentar explicar a divindade, Cristo se fazendo carne. E isso foi combatido em um concílio realizado ali no começo dos séculos. Maravilha? Outro ponto importante foram os docetistas. Os docetistas, eles acreditavam que Deus, Cristo, quando veio à Terra, ele não era aparentemente um homem. Na verdade, ele não se tornou realmente um homem. Ele parecia humano. Por quê? Eles tinham a visão do platonismo. E na visão do platonismo, na teologia grega, se a gente pode falar dessa forma, eles tinham uma visão onde a carne era má. Então Deus não poderia se fazer homem porque a carne era má. E Deus não tem uma relação direta com o pecado. Então, se a carne é pecaminosa, Cristo não podia ser carne. Depois, nós tivemos os adocionistas. Os adocionistas, eles entendiam que Deus adotou Cristo. Ou seja, Cristo era humano, Deus adotou este ser humano e transformou, dando uma natureza divina. Cristo não nasceu 100% Deus e 100% homem. Mais uma vez, todos esses desvios históricos, eles foram combatidos em concílios diferentes. Concílio de Nicéia e etc, etc, etc. Se você quiser saber mais, você pode abrir a sua barra do Google aí e você vai saber mais sobre esses e outros desvios históricos. Mas o último que eu quero falar com vocês aqui é sobre o arianismo, que foi desenvolvido por Ario. Ario tinha uma visão onde Cristo foi criado, Cristo não era Deus. Cristo é uma criatura feita por Deus o Pai. Esta era a visão de Ario. Então, nesta visão, Cristo não poderia ser Deus. Ele simplesmente foi criado primeiro do que as outras criaturas. Então, não era literalmente Deus se fazendo carne. Era uma criatura que veio à Terra de forma encarnada. E mais uma vez, esta visão, ela foi combatida. E dentro dessa visão diária, o Espírito Santo foi criado posteriormente por Deus o Pai e o Verbo. Os primeiros adventistas, quando surgiu a igreja, o primeiro movimento adventista, eles tinham uma visão bem parecida com Ario em alguns aspectos. Se você lembrar da lição que nós falamos sobre identidade, algumas lições para trás, eu falei um pouco sobre isso, sobre como a visão de Tiago White e de Bates, por causa da conexão cristã, eles tinham essa visão meio que ariana, onde Cristo não era Deus, e sim uma criatura feita. Mas com o passar do tempo, porque eles eram semi-arianos, nós podemos falar disso, com o passar do tempo eles foram entendendo. Até aconteceu o Concílio de Minneapolis,
que nós já conversamos lá em 1888, também nessa lição sobre identidade, onde as pessoas lembraram, entenderam, ao estudar a palavra de Deus, que Cristo, na verdade, era o próprio Deus. Por quê? Nós temos várias e várias evidências bíblicas sobre a Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, onde Cristo é apresentado como Deus, onde o Espírito Santo também é apresentado como Deus, e onde Deus o Pai também é apresentado como Deus. Os três se formando um. Então, nós precisamos ir à Bíblia com o desejo, a vontade, com o Espírito Santo no nosso ser, para que possamos entender o que a Bíblia fala. Talvez o seu entendimento hoje não seja um entendimento completo ainda sobre Cristo Jesus. Talvez você tenha algumas dúvidas sobre talvez a divindade, ou talvez você conhece alguém, ou você mesmo tem alguma dúvida sobre o Espírito Santo, se ele realmente é Deus, ou se ele é uma força emanada de Cristo Jesus. Saiba, biblicamente falando, o Espírito Santo, sim, é Deus, assim como Deus o Filho e assim como Deus o Pai. Três sendo um sendo três. Então, o que você pode fazer? É abrir o seu coração a entender o que a Bíblia fala. Tentar deixar de lado as nossas percepções. Tentar deixar de lado o que nós já temos de pré-conhecimento ou de pré-análise desviada e tentarmos olhar para o que a Bíblia nos apresenta. Porque desta forma, assim como essas pessoas lá atrás tiveram esses desvios e foram corrigidas com esses concílios que foram realizados, hoje em dia nós temos um acesso mais fácil à Bíblia, nós temos acesso ao Espírito de profecia, nós temos acesso a várias outras coisas que nos auxiliam a colocar de volta o nosso prumo para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o que ela apresenta sobre Cristo Jesus, sobre Deus o Pai e o Espírito Santo, que realmente o Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós, que o Espírito Santo não é uma segunda parte de Cristo, e sim uma pessoa da Trindade, assim como Deus o Pai, e que os três formam um único Deus, Deus triuno, um único Deus que age pelo meu bem, pelo seu bem, que mantém todo o universo e que se fez homem, 100% Deus, 100% homem, ao vir a essa terra e dar a sua vida por mim e por você. Que possamos realmente estudar a palavra de Deus e chegarmos a esse entendimento completo, na medida do possível, sobre aquilo que ela apresenta sobre Deus para nós. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos com o Senhor, de estudarmos a Tua palavra, meu Pai, de olharmos até para a história e vermos como as pessoas tentaram entender esta Tua característica de 100% Deus e 100% homem. Vimos que algumas pessoas tentaram utilizar a filosofia para explicar o Senhor e essas pessoas, infelizmente, estavam erradas. E também vimos que hoje em dia algumas pessoas ainda têm esse mesmo pensamento para tentar entender a 100% Deus e 100% homem. É difícil de nós compreendermos, Pai, mas cremos através da fé, pelos olhos da fé, que o Senhor veio a essa terra como Deus, porque a Tua palavra assim o diz. Também entendemos através da Tua palavra, pelos olhos da fé, que o Senhor veio 100% homem, assim como a Tua palavra diz, meu Pai. Que o Senhor continue nos guiando, continue derramando a Tua sabedoria sobre nós, para que possamos realmente entender e nos entregarmos completamente a Ti. Fique conosco, meu Pai, nos perdoe, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço, no nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas são alcançadas para Cristo Jesus através do canal. E também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. E então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!